Tudo bem, meus amigos? Estamos aqui para tratar mais uma vez sobre o processo de execução. Hoje falando sobre formas de expropriação, vamos estudar a adjudicação. Essa forma de expropriação está prevista nos artigos 876 a 878 do CPC e é, dentre as indicadas pelo CPC, a forma preferencial de expropriação. Portanto, entre a adjudicação, a alienação por iniciativa particular e o leilão judicial, havendo interesse, a primeira que a gente vai optar é exatamente a adjudicação. Bem, a razão disso é muito simples. A adjudicação é a forma mais simples e menos onerosa de conseguir satisfazer a pretensão do exequente de entregar aquele valor perseguido pelo exequente. Então, deve-se de fato optar por ela, tanto pela celeridade, né, menor duração do processo que nós teremos, como pela menor complexidade. Então, tende a ter menos discussão a respeito de vícios no procedimento, como também você vai ter um ônus menor, já que você não tem gasto com publicação de edital, por exemplo, como ocorre no leilão judicial. A adjudicação ela tem uma peculiaridade. Diferentemente da alienação por iniciativa particular e do leilão judicial, o exequente ele não vai receber o valor como ele havia perseguido. Se nós estamos falando de uma execução de obrigação de pagar a quantia, a primeira coisa que o exequente queria era o valor. Nesse caso, ele não vai receber o dinheiro, ele vai receber um bem in natura. Aquele bem que havia sido penhorado vai ser entregue a ele. Isso não vai gerar nenhum tipo de deturpação da sua pretensão, como violação ali à primazia da tutela específica, porque ele não é obrigado a adjudicar o bem. Ele faz isso a requerimento. Então, quando ele achar interessante ficar com aquele bem que estava penhorado, quando se mostrar útil para ele, ele vai requerer. E aí, então, o juiz, preenchidos alguns requisitos que nós veremos, ele pode deferir a entrega do bem ao exequente, e não é só o exequente quem pode adjudicar. Então, mesmo que a forma de expropriação seja a adjudicação, pode ser que o exequente sim receba valor, porque se esse bem for adjudicado por qualquer um dos outros interessados, esse interessado vai depositar o dinheiro em uma conta judicial e o juiz vai continuar entregando ao exequente o valor, tá certo? Mas é assim, ele recebe quando é de seu interesse, quando ele faz o requerimento, ele não vai receber o dinheiro, ele vai receber o bem. Vamos falar um pouquinho sobre esse requerimento. O código, na verdade, ele é bem genérico ao tratar desse procedimento, ele não traz tantos detalhes e o que deixa ali alguma margem para dúvida. O primeiro ponto é que o código simplesmente vai dizer que tem que ser apresentado um requerimento. Não estabelece um momento exato, um recorte temporal, um prazo do qual o exequente deva se utilizar para apresentar esse requerimento. Então fica uma primeira dúvida. Uma questão que a gente sabe é que o valor da avaliação é o valor mínimo a partir do qual esse bem pode ser adjudicado. Então é lógico que eu só posso abrir para a adjudicação depois que eu encerrar as discussões a respeito da avaliação desse bem. Então pronto, esse é um marco. O ideal é que o juiz intime, indicando para o exequente e para os interessados, como a gente vai já falar, que ele apresente e manifeste, se for o caso, o interesse em relação à adjudicação. Mas saiba que não necessariamente essa intimação ocorrerá. Então pode ser que o juiz, somente naquela intimação da penhora e da avaliação, ele já espere que você se manifeste daquele momento sobre o interesse em adjudicar. Qual é o prazo que você vai ter a partir dessa comunicação processual? Também não está na lei. Não estando na lei, a gente não tem um prazo legal, podemos ter um prazo judicial. Então, o juiz pode estabelecer um prazo. Ele pode dizer, olha, manifeste-se em 10 dias sobre o interesse. Ou se o juiz também silenciar, nós vamos lá para o prazo geral, artigo 218, parágrafo 3º, aquele prazo de 5 dias, que é o prazo geral no caso de não haver determinação na lei, nem especificação pelo magistrado. Então, dentro desse prazo, você vai apresentar. Tem uma questãozinha a respeito desse prazo. Será que ele é preclusivo?
Será que ele gera uma preclusão? Eu entendo que sim, até por uma questão de estabilização. O juiz tem que prosseguir, se não houver interesse, ele vai ter que determinar que se realize a alienação via leilão judicial, ou se houver pedido alienação por iniciativa particular, e eu tenho que virar a chave para continuar andando com o processo. O professor Humberto Teodoro Júnior, por exemplo, entende que de tão melhor que é a adjudicação em relação às outras formas de expropriação, não deveria ser reconhecido uma preclusão. Ou seja, a qualquer momento, qualquer dos legitimados que venha manifestar interesse na adjudicação, deve-se parar a outra forma de alienação e possibilitar a ele a adjudicação. Eu acho que isso fica um pouco conturbado. Se há interesse, há uma discussão, ainda que o juiz dê um prazo um pouco mais elástico, mas tem que ter um momento de virada de chave, tá bom? Vamos lá, virando aqui um outro ponto. Quem são os legitimados para a adjudicação? Os legitimados para a adjudicação são vários. Não é só o exequente, nós temos uma descrição no código de um grupo bem elevado. Além do exequente, nós podemos ter um outro exequente de um outro processo que tenha penhorado o mesmo bem. Nós temos ali um grupo de familiares do executado. Você tem o cônjuge ou companheiro, os descendentes e os ascendentes, e você tem aquele grupo de interessados que falamos em outra aula, de terceiros que podem ser direto ou indiretamente atingidos pela execução, que estão lá. O código faz uma referência expressa ao artigo 889, que tem uma relação de interessados, mas a melhor doutrina interpreta o 889 como fazendo parte de um bloco normativo com o 779 e o 804. Portanto, qualquer uma das situações, qualquer um dos indicados em um desses três artigos, são rolos bem parecidos, mas há uma pequena mudança entre um e outro, poderá requerer também a adjudicação. Então nós temos um grupo bem interessante. Para isso, além de intimar o exequente, que vai ser naturalmente intimado por ser parte no processo, eu tenho que possibilitar a intimação desses outros interessados, para que eles também, no prazo definido pelo juiz, possam requerer a adjudicação. Então percebam que há um ônus procedimental de comunicação processual, de dar publicidade àquele momento de expropriação, para que todos os interessados possam vir ao processo para requerer a adjudicação, tá certo? Vamos dar aqui uma olhada rápida no código, no primeiro artigo que disciplina isso. Vou colocar aqui para vocês. O artigo 876 diz: é lícito ao exequente, aqui ele se refere expressamente ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Então você vê que ele não estabelece prazo, ele só fala do requerimento, e no artigo 876, ele menciona somente o exequente. Mas tratando ainda desses legitimados, vamos ver aqui outro dispositivo. O parágrafo 5º vai dizer que idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge companheiro, pelos descendentes ou ascendentes do executado. Então, pessoal, aí nós percebemos todo o grupo de legitimados, quantas pessoas podem apresentar esse requerimento. Mas vamos lá entender outras condições. Primeira condição que nós vimos primeiras duas condições que nós vimos é que precisa de um requerimento e que esse requerimento precisa ser formulado por alguém com legitimidade, reconhecido no código, para poder apresentar esse requerimento. Um outro ponto é que eu tenho que oferecer a adjudicação, manifestar interesse em adjudicar, com base no valor da avaliação, no mínimo com base no valor da avaliação. Então eu não posso requerer ao juiz adjudicar esse bem por um preço inferior, ainda que eu apresente todo um argumento mostrando que, por exemplo, aquela avaliação foi superestimada. Se esse fosse o caso, caberia àquela pessoa impugnar a avaliação e não requerer a adjudicação por um valor inferior. Isso está lá no artigo 876, que nós acabamos de ler, indicado que não poderá ser feita a arrematação por preço inferior. Ele fala
por preços à redação do código, preço não inferior ao da avaliação. Então é igual ou superior. Bem, dentro desse contexto, o que é que a gente pode perceber? Que feita essa apresentação, existem alguns elementos que podem ser questionados. Em primeiro lugar, eu posso questionar o descumprimento de um prazo, eu posso questionar que uma das partes não tem legitimidade, ou eu posso questionar que o valor não foi observado. Isso pode gerar algum tipo de vício. Daí a imprescindível necessidade de ouvir o executado a respeito do requerimento de adjudicação. É formulado um contraditório. Eu tenho um requerimento, o juiz analisa e antes de perfectibilizar aquele ato, eu vou ouvir o executado. Entendam que o executado não poderá vir, nessa sua manifestação, dizer que não concorda com a adjudicação, que quer que aquele bem seja expropriado, por exemplo, por meio de um leilão judicial. Ele não tem esse direito porque a adjudicação é definida por lei a forma preferencial de expropriação, tá bom? Mas ele pode questionar qualquer um desses outros elementos. Então, para isso, o executado será intimado, é o que está aí também no código. Vamos dar aqui uma olhada nos parágrafos 1º, 2º e 3º, que vão tratar dessa intimação do executado. Como vocês podem ver, pessoal, ele dá a forma preferencial de comunicação do executado pelo Diário da Justiça, não é? Na pessoa do seu advogado, embora ele venha na sequência com regras suplementares, no caso da Defensoria Pública, a possibilidade de intimação eletrônica e as presunções de intimação. Mas, de qualquer forma, o executado deverá ser intimado para que possa exercer o seu contraditório. Superado esse ponto, já na operacionalização da adjudicação, nós podemos nos deparar com uma situação de concorrência de mais de um interessado querendo adjudicar o mesmo bem, o que é um cenário muito vantajoso, né? Ainda que vai gerar ali a necessidade de resolução disso dentro do processo, mas é uma situação ótima. Para mais de um adjudicante que já resolveria o nosso problema, agora nós temos dois possíveis interessados. O que é que o código diz? Que havendo concorrência entre adjudicantes, eu devo fazer a licitação entre eles. Essa é a forma que o código trata. Vamos dar aqui uma olhada na redação do código para a gente entender melhor. Parágrafo 6º do 876 vai dizer que se houver mais de um pretendente, proceder-se à licitação entre eles, tendo preferência em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, descendente ou ascendente nessa ordem. E o parágrafo 7º, aí na sequência, vai dizer que no caso de penhora de cota ou ação de sociedade anônima, fechada, realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar os sócios a ocorrência da penhora, assegurando-lhes a preferência. São as duas regrinhas que o código traz para solucionar, três regrinhas, né, para o caso de solucionar concorrência de adjudicantes. A primeira é a mais importante, que é a licitação. Então, enquanto algum dos licitantes, algum dos interessados em adjudicar, eles manifestarem um preço maior, a eles deverá ser feita a adjudicação. Não importa qual a situação que ele seja. Eu não quero saber se é parte de uma sociedade, não quero saber se é familiar do exequente. Vai receber o bem por um valor maior. Esse benefício econômico é o que vai trazer a vantagem de desempate, tá bom? Como se faz isso na prática? Isso não está descrito no código, tem duas formas de fazer isso. Eu já vi as duas, nas pouquíssimos casos em que eu pude pegar uns autos com concorrência entre adjudicantes, eu vi duas formas em que isso ocorreu. Em três deles, né, boa parte deles, o juiz marcou uma audiência e com todos na sala fez ali uma licitação e quem dá mais na hora e aquele que apresentou o maior valor, estabeleceu algumas regras, levou o bem, adjudicou o bem. Em uma outra situação, eu vi uma apresentação de propostas fechadas. Então cada um levou um envelope com uma proposta, o juiz abriu na hora
aquele que ofertou o maior preço ficou com o bem. Alguma dessas está certa ou está errada? As duas formas, se você bem comparar, lembram ali procedimentos licitatórios, então acho que não há vício em nenhuma das duas formas. Não conheço jurisprudência que diga que uma dessas está errada. Então, na prática, o juiz vai ver o que é mais razoável para o caso concreto e dentro da sua capacidade de operacionalização também, tá certo? Mas vamos lá. Chegamos na situação, então, de que os valores são idênticos. Ninguém quer dar mais do que o outro. Fechamos o mesmo valor. Quem fica com o bem? O código resolveu. A primeira das preferências é aquela da sociedade, né, dos sócios de uma sociedade, com a ideia de privilegiar a affectio societatis, que nós falamos lá na penhora de cotas e ações sociais. Então, primeira deles, mas se não for penhora de cotas ou ações, nós vamos dar preferência àqueles familiares, e o código estabelece a ordem, né? Ele diz, olha, a ordem é cônjuge, companheiro, descendente e ascendente nessa ordem. Fora dessas situações, não há uma resposta do código para resolver. Cá entre nós, é pouco provável que haja mais de um interessado em adjudicar, que havendo feita a licitação, exista mais mesmo preço ofertado e que, mesmo não havendo o mesmo preço, eu não consiga superar por uma dessas formas de desempate. Mas se não houver, eu acho que a melhor forma é fazer um sorteio para desempatar, já que o código não estabelece forma específica. Qualquer outra solução vai ser muito mais criativa e pode ali suscitar muito mais dúvida. Qual é a posição da jurisprudência? Infelizmente não se tem, até porque é pouquíssimo provável que se chegue a tanto. Tá bom? Mas vamos continuar aqui no código, pessoal. Bem, pessoal, aí no parágrafo 4º a gente tem uma regrinha muito óbvia, mas que merece uma atenção nossa, dizendo que se o crédito do exequente for inferior ao valor dos bens que foram penhorados e adjudicados, a diferença deverá ser devolvida ao executado. Se for inferior, logicamente, eu encerro aquela etapa, entrego o valor ao exequente e prossigo com a execução no montante. Lembrando que quando é o próprio exequente, o adjudicante, ele não precisa depositar o dinheiro se o valor daquele bem for inferior, porque aquele bem se destinará a ele próprio. Então ele só vai precisar fazer depósito de valor em juízo quando o bem penhorado superar o seu crédito, tá bom? Então é uma regrinha bem simples, mas que merece a referência aí. E para finalizar, uma situação que gera uma pequena divergência na doutrina, que é a diferença entre a remissão da execução, que está lá no artigo 826, e a remissão de um bem hipotecado. O código vai colocar, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Então o parágrafo 3º diz que no caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes ou do maior lance oferecido. Como você percebe, né, a gente tinha falado aqui, esse caso eu me livro somente da hipoteca. Eu não resolvo todo o problema da execução, até porque eu posso ter um bem penhorado que está sendo adjudicado em valor inferior ao da execução, ou mesmo eu posso ter um credor preferencial, alguém que vai receber antes do exequente e, portanto, a execução continuará tendo um objeto, continuará tendo uma quantia a ser perseguida. Um último ponto que merece referência é a perfectibilização, a formalização e a perfectibilização da execução. Resolvidas todas as possíveis questões que possam aparecer, o juiz, então, por uma decisão interlocutória, ele vai determinar vai declarar feita a adjudicação e vai determinar a lavratura do respectivo auto de adjudicação. Esse é um documento que fica formalizado, feito ali pelo escrivão na secretaria, e ele vai ser o momento em que a coisa se materializa, não é que o ato de adjudicação se materializa dentro do processo. Vamos ver aqui como é que o código coloca. Artigo 877. Transcorrido o prazo de 5 dias, contado da última intimação e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação.
Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria e, se estiver presente, pelo executado. Observe que a assinatura do executado não é uma obrigação, não é indispensável. Até porque, pessoal, a gente está falando de uma execução por subrogação, em que independe da vontade do executado. Caso fosse diferente, bastava o executado criar qualquer problema para a assinatura do auto, que a coisa ficaria pendente, né? Ficaria ali com algum vício. Então isso se ele estiver presente, se ele comparecer no ato de assinatura do auto de adjudicação, ele poderá assinar, mas a assinatura dele ali não é indispensável. Isso gera a documentação processual da adjudicação, mas para que eu possa levar a efeito externamente, eu vou precisar de outros documentos. E aqui eu tenho que distinguir a situação de um bem imóvel de um bem móvel. Porque quando eu tenho um bem imóvel, eu preciso da ordem de emissão na posse, que é aquela na qual eu vou apresentar ao depositário daquele bem para que eu possa ingressar no imóvel, e eu vou precisar, talvez um dos documentos mais importantes, da carta de adjudicação, que é esse ato que eu vou levar até o cartório de registros de imóveis para que eu possa fazer a transferência do bem. Vamos ver aqui como é que está no código. Então, vai ser expedido a carta de adjudicação e o mandado de emissão na posse quando se tratar de bem imóvel, e quando for bem móvel, só a ordem de entrega ao adjudicatário, porque nesse caso eu não vou ter registro a ser feito. A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão à matrícula e aos respectivos registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova da quitação do imposto de transmissão. Observem que ele se refere expressamente ao imposto de transmissão de bem. Eu não preciso aqui, para esse fim, pagar impostos, tributos eventualmente pendentes do executado. Isso será feito por outra via. E com isso, pessoal, a gente encerra aqui o contexto geral. O código ainda traz, no finalzinho da subseção em que é tratada dessa forma de expropriação, um outro momento de se fazer a adjudicação. O código, ele prevê a adjudicação como um momento inicial e, ainda que eu não tenha manifestado interesse na adjudicação, se eu levei aquele bem a leilão judicial, não houve ali nenhum interessado na arrematação, eu posso novamente facultar a adjudicação do bem. É mais uma tentativa de que aquele bem seja utilizado para saldar a dívida, tá certo? Então essa é a adjudicação, a primeira forma de expropriação. É muito interessante quando ela funciona. Aquela fase que às vezes é uma das mais complexas e demoradas dessa etapa intermediária do processo, que é a expropriação do bem, acaba se resolvendo bem rapidamente. Então fica aí com vocês essa primeira forma de expropriação e a gente analisa as outras na sequência. Até mais, pessoal, bons estudos!